Olá, meu amor! Que bom receber você aqui no podcast Viva para Se Amar. Toda semana um episódio inédito para você aprender a ser o amor da sua vida, disponível no YouTube e no Spotify. Então, se você quer aprender a praticar o amor próprio todos os dias, já segue o nosso canal, siga também a nossa playlist e, se puder, avalie o nosso programa, comenta o que você acha sobre os nossos episódios, porque tudo aqui é feito para você. Aproveita se você está chegando agora e maratona os episódios anteriores, porque são verdadeiras aulas de amor próprio. Eu te convido também a me conhecer nas redes sociais. Você me encontra no @vivipraísso, que é o Instagram da minha escola de amor próprio, @avivibarbosa, que é o meu Instagram, e @viva-para-se-amar, o Instagram do nosso podcast. Antes da gente falar o tema da semana, também quero te sugerir que leia o meu livro, que tem o mesmo nome do nosso podcast, que está com promoção na Amazon ou você encontra em qualquer livraria do país. Viva para se amar, 15 passos para fazer do amor próprio um estilo de vida, e o link está aqui na descrição do nosso episódio. Hoje eu quero bater um papo contigo que é muito importante e até profundo. A gente olha pro espelho todos os dias, né? A gente se vê, a gente tá cansada de olhar pra nossa cara. E aí, quando a gente começa a perceber, a gente passa a mentir pra si mesmo. E para de achar bonito o nosso cabelo, o nosso corpo, o nosso cheiro. Começa a olhar mais pra fora do que pra dentro. Hoje eu quero falar contigo sobre o poder da sua autoimagem e como é perigoso não ter uma relação boa com o que você vê no seu espelho. Quando eu falo do espelho, eu não estou falando única e exclusivamente da parte estética. Eu estou falando do que você enxerga e acredita sobre si mesma, né? Às vezes a gente olha e tem a definição de que você não é uma mulher bonita. E aí você faz daquele pensamento que deveria ser um pensamento passageiro, um pensamento intrusivo, uma verdade absoluta, e passa a acreditar nisso. Eu quero fazer esse episódio porque, apesar de vir e mexe falar sobre isso, a autoestima num geral, né, de se cuidar, de se amar, porque recentemente eu recebi uma caixinha de pergunta que me deixou com a pulga atrás da orelha. Uma moça me mandou uma mensagem que era assim: não consigo me achar bonita de jeito nenhum, e quanto mais eu mexo no meu rosto, mais feia eu me sinto. E aí eu fui lá olhar o Instagram dela, né, e era uma mulher tão bonita. Mas bonita mesmo, assim, até padrão, uma mulher dentro de todos os padrões esperados. E eu falei, nossa, que distorção. Ela está distorcendo, vendo ao contrário tudo aquilo que ela realmente é. E aí eu respondi a pergunta dela explicando sobre uma palavra chamada dismorfia, que nada mais é do que conhecida como síndrome da feiura, quando você se enxerga feia sem ser, quando você se enxerga gorda sem ser, quando você se enxerga fora de um padrão sem ser. Isso é um distúrbio, isso é um transtorno, que pode te levar para transtornos como anorexia, por exemplo, a pessoa que se acha gorda mesmo não sendo, e ela emagrece até adoecer. A gente tem um exemplo famoso de uma pessoa que fala sobre isso, que é a mulher do Thiago Leifert, a Diana Garbin. Ela deixou de fazer programa na TV quando decidiu se dedicar a um canal que se chama Meu Espelho para falar sobre dismorfia. Algumas pessoas comentam e chamam de disformia, mas o nome real da doença, estudadas por psiquiatras, é dismorfia ou síndrome da feiura. E uma vez eu fiz uma palestra com ela, ela apresentou a palestra primeiro e na sequência era eu, e ela estava contando como ela se sentia, né? E eu ali como mulher que já tive muitos problemas com a minha autoimagem, com o peso, me identifiquei em várias dores dela, mas havia uma diferença. Eu não desenvolvi o transtorno, né? O distúrbio. Ela desenvolveu. Até aquele momento, naquela época, estou falando de anos atrás, ela ainda não se sentia à vontade com o corpo dela. Tinha vergonha de estar de saia, loucuras de remédio para emagrecer, loucura de ficar em jejum, porque ela realmente se via como uma mulher gorda. E aí você tem riscos de cair para bulimia, anorexia, por várias doenças efetivamente. Então, por que eu tô falando dela? Porque se você conhece a mulher do Thiago Leifert, a Diana Garbin, formou-se na sua mente a imagem de quem ela é. E ela é uma mulher esteticamente perfeita. Ela é linda mesmo, ela não é bonita, ela é linda. E ainda assim, ela, assim como essa moça que me mandou mensagem no Instagram, não conseguiam ver beleza em si mesmas. Quantas de nós já tivemos esse momento de olhar para o espelho e só ver defeito e só se criticar e se colocar para baixo e deteriorizar o seu cabelo, o seu corpo, o seu tom de pele?
Porque isso não acontece só com um momento passageiro, às vezes acontece com a mulher negra que tá lá com o seu racismo intrínseco, né? Aquele racismo social dentro dela. Eu tenho alunas que já passaram por isso e que é um processo muito árduo resgatar amor de uma ancestralidade que recebeu tanta dor, mas que tem força. Então, reconhecer o seu tom de pele, os seus traços negroides, reconhecer o seu cabelo, o seu corpo quando você engravida muda, a sua pele quando você envelhece muda. Tudo isso, todas passamos em algum momento. Algumas mais especificamente, outras de outras formas. Mas o que difere as mulheres que têm pensamentos intrusivos e às vezes críticos sobre si mesma com a pessoa que realmente não se gosta, como a moça do Instagram, que até comentou, quanto mais eu mexo no meu rosto, pior fica. É óbvio, porque ela vai perdendo a identidade. Esse boom que tem de procedimentos estéticos que teve há 10 anos atrás com a harmonização facial, que transformou as faces das pessoas, hoje em dia, você revê aí, recentemente saiu uma notícia, Sheila Carvalho tira o ácido hialurônico do rosto. Por quê? Porque não se reconhecia mais. Dismorfia, não se enxerga, vê algo que não é o real. As pessoas estão tentando ser tão perfeitas para se amarem, quando na verdade o que está ruim é dentro. A síndrome da feiura acontece porque a sua autoimagem está errada. A foto, imagina só que o seu cérebro registrou uma foto sua, é de um momento seu que não estava bom, de uma fase sua que não estava legal, e você já até evoluiu, mas essa é a imagem que você se enxerga. E por isso não consegue se amar. Talvez lá na adolescência tenha sido uma adolescente que não era vaidosa, que não sabia cuidar do cabelo, que tinha um corpo fora do padrão, que sofreu bullying e hoje adulta, com todas essas questões resolvidas, ainda não se sente pronta, não se sente amada porque aquele passado não foi curado. Eu tenho uma aluna também que passava por isso, né? Ela veio fazer a mentoria individual, que é um processo muito bonito. A minha mentoria individual se chama Meu Espelho, para você fazer as pazes com o seu espelho, né? Quando a gente faz as pazes com o seu espelho, não é só com o físico, é com o interno para que o físico se lapide. Eu fiz essa mentoria em grupo algumas vezes, né? A mentoria de Bem com o Espelho, e ela se transformou no meu espelho porque ela passou a ser individual. Mas em grupo foram 16 turmas, e eu pude ver ali nos meus olhos mulheres que tinham problemas com o fato de serem negras, o fato de serem gordas, o fato de estarem mais velhas, o fato de terem engravidado e os peitos caídos, e depois não queria fazer plástica, e não aceitava o peito do jeito que tava. E, sabe, eram tantas dores que ela não conseguia ver beleza, que aquele peito, ele mudou para alimentar uma criança. Que aquele corpo, ele engordou porque gestou um ser. E ter carinho em cuidar. Porque claro que você pode mudar o seu corpo, né? Mas tem que ser por amor. E a pessoa que sofre dessa distorção de imagem, que realmente não enxerga a beleza em si mesma, ela não se cuida por amor. Ela se cuida por ódio. Ela se cuida para pertencer. Ela se cuida porque não se aceita. E aí não tem como dar certo. Porque aí você vê lá na rede social, tá pago a pessoa que foi na academia. Tá pago o quê, minha filha? Não é uma penitência. Você foi lá e fez a sua parte, você fez o seu exercício com prazer, você cuidou da sua saúde mental, você tem mais disposição. Então, as pessoas que sofrem essa disformia, que não conseguem se amar, que realmente distorcem o que vem no espelho, só se criticam, só veem defeitos, são pessoas que têm dores muito provavelmente lá de trás. Bullying, rejeição, feridas do abandono, e que hoje elas trazem para si como verdade absolutas. Eu até anotei uma frase que eu vi aqui esses dias de uma filósofa, que foi muito importante, né? Ela falava assim, cuidado para não congelar coisas que deveriam ser passageiras. E quando você engorda, quando você engravida, quando você perde peso, quando o seu cabelo passa por um processo que ele fica diferente, você precisa entender que tudo isso é passageiro. Mas quando você congela essas coisas, elas se transformam em crenças, ou seja, aquilo que você acredita. E aí a chance de você evoluir, e não para voltar a ser o que era antes, mas para ser uma mulher melhor, mais bonita, mais madura, não dá conta. Recentemente, há 3 meses atrás, eu tive dengue no meu aniversário. E muitas pessoas que tiveram dengue, elas passaram por um processo que se chama eflúvio telógeno. Já ouviu falar? Pois é, eu também nunca tinha ouvido falar até acontecer comigo. Que é uma queda de cabelo excessiva, adoecida. E eu fiquei em pânico, porque do dia pra noite, 2 meses depois, o meu cabelo fui lavar e saiu um tufo na minha mão.
Mas pânico, assim, de tremer na hora de tomar banho, porque você não sabe o que aquilo significa, né? E aí você fica com medo de estar com alguma doença grave. Eu acabei de recuperar da dengue. E aí você fala, meu Deus, o que que eu faço? O que que tá acontecendo? E a primeira coisa que você tem que fazer é procurar um médico. A segunda coisa é você entender que isso passa, né? Não é uma doença que se estabeleceu, é passageira, é uma condição herdada dessa dengue, que é uma infecção que suga todas as suas vitaminas e o seu cabelo fica sem vitamina, por isso ele cai, né? Algumas pessoas passam por isso, outras não. Por quê? Porque antes da dengue, olha eu contando aqui meu laudo médico, mas é pra você entender a autoimagem, como a gente precisa compreender. Antes da dengue comecei a ter intolerância à lactose e já comecei a perder vitaminas. E aí veio a dengue, então a médica falou pra mim, Vivian, e depois da dengue, terminei o relacionamento de forma abrupta. Estresse, vitaminas saindo do meu corpo, mudança de alimentação. Em 6 meses eu perdi muita vitamina. Então, por isso, eu tive eflúvio telógeno. E aí que você fala, por que você tá falando disso? Porque é difícil você se amar com o seu cabelo diferente daquilo que você está acostumada. É difícil você se amar quando... Eu tenho muitas mulheres que engravidam e depois elas não reconhecem mais o seu corpo até para poder voltar a ter sexo com o seu parceiro, porque elas não sentem mais prazer no seu corpo, mas não estão compreendendo o processo. O meu cabelo, ele vai voltar. Tá voltando já, gente. Ó, tá aqui, tá tudo na minha cabeça. Mas porque eu tô tratando fisicamente. Eu fiz todos os exames, realmente eram só as vitaminas, graças a Deus. Repõe, passa. E aí não, você não deixa ser passageiro. Você pega essas fases da sua vida e congela. E acredita que o seu cabelo não é bonito. E acredita que sem cabelo você não é bonito. E acredita que o seu peito não é mais bonito. E quando você ficar velhinha com 90 anos, o que vai sobrar? Vai ficar aquelas velhas cheias de coisa na cara? Pra não se reconhecer mais? O amor pela sua vida é o que faz a sua autoimagem ser curada. Quem é você além do auge da sua juventude? Quem é você além do seu cabelo brilhando? Quem é você além da sua bunda muito dura? E dos seus peitos em pezinho? Você é mais do que isso. Seu parceiro não casou com você só por isso. Então, quanto mais você mexe, mais estraga, porque mais distante de quem você fica. Você está congelando coisas que deveriam ser passageiras. E esse processo, por exemplo, com o meu cabelo, foi importante para eu perceber o quanto que eu ensino funciona. Porque eu pratiquei. Num primeiro momento, assustou. E aí eu me permiti ficar vulnerável. Fiquei triste, fiquei chateada, fiquei com medo. Meu Deus, o que vai acontecer? E se não parar de cair? E se tiver alguma outra coisa mais grave acontecendo? Então, o primeiro passo é você ir para a médica. Vai para um especialista e olha, entende o que está acontecendo. O segundo passo é começar o tratamento. O terceiro passo é ter paciência. Que é o que acontece com as mulheres depois de terem bebês. Que é o que acontece quando você envelhece. Que é o que acontece quando você passa por uma situação difícil e muda o seu estilo de se vestir. Ou você fica sem grana e de repente não consegue comprar mais seus cremes caros. A sua imagem vai mudar sempre. É por isso que eu tô te dando tantos exemplos diferentes para você se encaixar em algum deles. Físico, peso, altura. Tem coisa que não tem. Ela muda. Nós estamos aqui para mudar. Lembra lá do começo do episódio eu falei, a gente nasce, cresce, se reproduz e morre. E a gente não sabe lidar com a mudança da nossa autoimagem porque a gente não está apto a aceitar a finitude que vai acontecer para todos nós. Quem é você sem o seu cabelo? Quem é você sem os seus peitos em pé? Quem é você sem a sua pele de bebê? Você é mais do que isso e é por amor que você tem que cuidar da sua pele, é por amor que eu fui na médica gastar tubos de tratamento para cuidar do meu cabelo, é por amor que você vai na academia e não porque tá pago, porque é obrigação. É isso que vai curar a sua autoimagem. Quando o transtorno da dismorfia se estabelecer, se for realmente algo crônico, aí além de tudo isso, acompanhamento emocional, que é o que eu sugiro para vocês, inclusive vou deixar aqui na descrição desse episódio o link do WhatsApp da minha equipe, caso você queira participar da mentoria individual, o programa Meu Espelho, que durante 4 meses a gente tem sessões semanais para resgatar o amor pela sua vida, ainda que você esteja acima do peso, ainda que o seu cabelo não esteja na melhor fase, ainda que você esteja envelhecendo, porque você precisa amar quem você é e não quem você está. Você está jovem hoje, amanhã não mais. Você está fértil hoje, amanhã não mais. Você está rica, de repente pode não estar mais. E aí você vai segurar o amor em coisas tão rasas. Como é que fica quando você estiver velhinha?
Vai ficar desejando que a vida acabe? Vai perder a vaidade? Vai parar de se cuidar? Não. Então, esse programa de mentoria individual é para você que quer resgatar o amor pela sua vida, depois do fim de um relacionamento, perdeu a identidade, depois de uma transição de carreira, não gosto mais do que eu faço, quero mudar de carreira, não sei por onde começar, para um processo de emagrecimento, já tentei de tudo, mas eu não tentei aprender a me amar. Amar o corpo gordo para fazer dele um corpo magro, se você quiser. Porque o nosso corpo, ele tem um poder muito grande. E isso me ajudou muito nesse processo da perda de cabelo por conta da dengue. E aí eu tenho uma carta de tarô, eu jogo tarô, você sabe, né? Que representa muito esse movimento da reconstrução da tua autoimagem, do fazer as pazes com o espelho, que é a carta da temperança, uma carta linda. E ela traz uma mensagem que eu costumo dizer sempre para as minhas alunas quando essa carta sai, quando eu abro um tarô. Transforme o desespero pelo dom da paciência. Quantas vezes você não conseguiu esperar o seu corpo se restabelecer e já foi lá criticar ele? Quantas vezes você se submeteu a coisas que faziam mal para a sua saúde, mas faziam bem para a sua estética? Quantas vezes você se julgou, se criticou, ao invés de se cuidar, se amar e se acolher? Esse processo de cuidar das nossas emoções faz a gente perceber que estar vulnerável é permitido. Quando eu percebi a queda de cabelo, eu chorei, fiquei desesperada, mas depois eu tive a paciência, mas eu me permiti ficar vulnerável, porque isso é uma emoção. Eu conversei comigo, vai passar, graças a Deus é passageiro, então vamos transformar o desespero, porque é desesperador, do dia para noite seu cabelo começa a cair tufo, pelo dom da paciência, do estou fazendo a minha parte, fiz tudo o que eu podia, agora o tempo vai agir. Já parou para pensar nisso? Você vai lá, se enche de botox, se enche de boca, daqui a pouco você olha no espelho, tá com 2 linguiças toscanas no beiço e não se reconhece e ainda não se acha bonita, porque a beleza vem de dentro. Então hoje eu quero te sugerir que você olhe para o seu espelho ao acabar esse episódio. E olha para os seus olhos e não só para sua pele, não só para o seu cabelo, não só para sua bunda. Olha para os seus olhos, porque eles são a porta da sua alma. E conversa com você e diga o seguinte, vou te sugerir um exercício aqui, que é um exercício que eu faço na minha mentoria. Olha para os olhos, seus próprios olhos no espelho, bem de pertinho assim e diz, eu voltei. Eu voltei e a partir de hoje eu vou me olhar com mais carinho. Eu voltei para este corpo, para essa vida, para esse momento e vou buscar amar quem eu sou hoje. Eu voltei e a partir de agora eu estou presente. Quando você se declara presente, você se declara preparada para mudar a sua alimentação se for preciso, para tratar a sua pele se for o caso, para juntar dinheiro para fazer um tratamento estético se assim você desejar. Então, eu quero que você entenda que está na hora de descongelar essas verdades que são mentiras e que você está fazendo verdade absoluta. São só passagem. Você não é uma mulher feia, você não é uma mulher gorda, você não é uma mulher sem cabelo, você talvez esteja. E se você realmente está incomodada com isso, muda. Esteja presente no seu corpo hoje com amor, porque essa é a única forma que a gente tem de se resgatar e evitar que a síndrome da feiura, que é um distúrbio que precisa até ser medicado por psiquiatra, que é a dismorfia, chegue na sua mão. Né? Então eu tô te falando aqui de várias situações para você perceber se você tem algum sintoma aí, porque se você tiver, vem tratar a sua relação consigo antes de virar uma doença que precisa ser medicada, antes de se transformar numa anorexia, bulimia, antes de se transformar na obesidade. Ou nesse processo de fazer tanta coisa no seu rosto, gasta dinheiro com a harmonização facial, mas não faz mentoria. Entende que a beleza vem de dentro? No meu livro, eu conto bastante como foi o meu movimento de resgate de autoestima depois de passar por altos e baixos com a balança, depois de entender como fica um corpo que era gordo, que ele deixa marcas, como é que você aprende a amar uma cicatriz, uma estria, uma celulite, um peito caído, uma bunda caída. Será que eu tenho que aceitar ou eu posso transformar? Será que querer emagrecer é errado? Será que querer cuidar do cabelo é futilidade?
No meu livro tem bastante sobre isso. Então eu vou deixar para você 2 tarefas. Entre em contato com a minha equipe se você se identificou com esse episódio e agenda agora sua vaga para começar o programa de mentoria individual comigo. E se você começou a se identificar, mas não tem certeza, leia o meu livro que com certeza você vai ter uma noção ainda maior. Combinado? Na semana que vem eu te espero para a gente continuar vivendo para se amar.